Imagine tentar dormir durante uma tempestade de neve sem fogo, sem aquecedor e cercado apenas por paredes de pedra fria. Parece impensável hoje, mas para as pessoas da Idade Média isso era rotina. A pergunta é: como elas sobreviveram a algo assim? Que métodos assustadores e inteligentes usavam para não congelar durante o inverno? Quando o frio tomou conta da Europa medieval, as pessoas não ficaram simplesmente expostas, esperando o pior. Elas aprenderam a usar o próprio ambiente a seu favor. Em vez de lutar contra o inverno na superfície, começaram a cavar. Abrigos subterrâneos e semi-enorados passaram a ser a linha divisória entre sobreviver ou sucumbir ao frio extremo. A própria terra funcionava como um enorme cobertor natural. Bastava cavar pouco mais de 1 metro para encontrar temperaturas muito mais estáveis do que o ar gelado lá fora. Enquanto o clima na superfície variava drasticamente entre o dia e a noite, o solo mantinha um calor surpreendentemente constante. Mas os medievais não se contentaram em cavar buracos simples. Eles reforçavam esses espaços com paredes grossas de barro e pedra, capazes de absorver calor durante o dia e liberá-lo lentamente à noite. Era como se essas paredes funcionassem como baterias térmicas primitivas. Muitas casas eram parcialmente enterradas, deixando apenas o necessário acima do solo. Além de reter calor, essa técnica bloqueava os ventos de inverno, que podiam transformar uma noite comum em uma luta pela sobrevivência. As paredes densas mantinham o ar frio do lado de fora, retardando sua entrada e reduzindo drasticamente a perda de calor interno. Tudo isso era feito apenas com materiais locais: lama retirada de riachos, pedras dos campos próximos e qualquer recurso disponível a poucos passos de distância. Era sustentabilidade muito antes do termo existir. Até o frio que poderia subir pelo chão era combatido com posicionamento inteligente e técnicas de construção cuidadosas. Esses abrigos não eram improvisos, eram sistemas de sobrevivência cuidadosamente planejados, projetados para explorar ao máximo as propriedades isolantes da terra. Ainda assim, paredes eficientes eram essenciais, e os construtores medievais tinham truques surpreendentes. As paredes não eram ocas nem frágeis, como muitas construções modernas. Elas eram recheadas com tudo o que estivesse à mão: lama, palha e até esterco animal. Pode soar estranho hoje, mas esses materiais criavam um isolamento extremamente eficaz. Quando a alternativa era congelar, o luxo deixava de importar. Uma técnica muito usada era uma estrutura feita com galhos entrelaçados, formando uma espécie de cesta, que depois era coberta com uma mistura de barro, palha e argila. Esse método criava bolsões de ar presos dentro da parede. E ar parado é um excelente isolante térmico. A argila também vedava completamente as correntes de ar. Os medievais sabiam que pequenas frestas podiam transformar um ambiente quente em uma geladeira em questão de minutos. As paredes eram construídas em camadas, cada uma com uma função específica: isolamento interno, bloqueio do vento e proteção contra a umidade externa. Nada era aleatório. Isso pode parecer sofisticado demais para uma época frequentemente chamada de Idade das Trevas, mas funcionava incrivelmente bem. O piso também era parte da estratégia. Muitas casas tinham chão de terra batida, coberto por camadas espessas de palha. Essa palha criava uma barreira entre os pés e o solo gelado. Quando trocada regularmente, funcionava como um isolante eficiente. Em algumas construções, as paredes chegavam a ter mais de meio metro de espessura. Essa massa absorvia calor durante o dia e o liberava lentamente à noite, como uma enorme almofada térmica embutida na casa. Mas o verdadeiro teste começava quando o sol se punha. Mesmo com boas paredes, o frio noturno era brutal. Foi aí que o calor corporal se tornou uma das ferramentas mais importantes de sobrevivência. Sem aquecimento central,
as famílias precisavam ser criativas. Elas descobriram algo simples e eficaz: calor humano é gratuito e funciona. Durante as noites mais frias, toda a família dormia junta, apertada na mesma cama. Pais, filhos, avós, privacidade era um luxo reservado ao verão. E não parava por aí. Animais domésticos também eram trazidos para dentro durante as piores tempestades. Vacas, porcos e galinhas funcionavam como aquecedores vivos. Uma única vaca podia gerar tanto calor quanto um pequeno aquecedor moderno. Cada pessoa produzia calor equivalente a uma lâmpada forte. Junte várias pessoas e alguns animais, e um ambiente congelante se tornava habitável. Claro, havia o problema do cheiro menos, mas isso era irrelevante diante da sobrevivência. Em invernos extremos, até vizinhos se reuniam na casa mais resistente da comunidade. Mais pessoas significavam mais calor e menos consumo de lenha por família. As famílias organizavam o sono estrategicamente. Crianças no centro, adultos ao redor bloqueando correntes de ar. Animais posicionados para que o calor subisse em direção à área de dormir. Eles dominavam princípios básicos de termodinâmica sem jamais chamá-los assim. O aspecto psicológico também importava. Enfrentar o inverno juntos fortalecia os laços familiares e comunitários. Ainda assim, eles sabiam que precisavam de toda a vantagem possível. Por isso, dominaram a arte das camadas de roupa. Cada pedaço de tecido tinha uma função. Linho junto à pele para afastar a umidade, lã por cima para isolar e tudo o mais que pudesse ajudar. 6 camadas de roupa não eram incomuns. Cada camada prendia ar quente, criando bolsas de calor ao redor do corpo. O mesmo princípio valia para a cama. Palha seca funcionava como colchão e isolante. Trapos velhos eram reaproveitados como enchimento. Nada era desperdiçado, porque desperdício significava frio. Manter tudo seco era essencial. Roupas úmidas roubavam calor rapidamente. Por isso, as famílias secavam constantemente roupas e cobertores perto do fogo. Muitas dessas práticas sobreviveram até hoje, menos como usar várias camadas dentro de casa. Além disso, os medievais aprenderam a armazenar calor do fogo. Brasas eram enterradas sob cinzas, onde permaneciam quentes por horas ou até a noite inteira. Pela manhã, bastava soprar levemente para reacender o fogo. Pequenos carvões queimavam lentamente, liberando calor constante e com pouca fumaça. Controlar o fogo corretamente significava economizar lenha, um recurso precioso no inverno. Esse conhecimento era transmitido de geração em geração como uma receita de família. Algumas poucas brasas podiam ser a diferença entre sobreviver até o amanhecer ou não, mas o calor não adiantava se o ar frio entrasse livremente. Por isso, o controle das correntes de ar era crucial. Cortinas grossas eram penduradas ao redor de camas, portas e janelas, criando espaços menores e mais quentes. Persianas de madeira eram vedadas com palha, musgo ou trapos. Pequenas aberturas perto do teto permitiam que a umidade escapasse sem deixar o frio entrar. As famílias aprendiam a ler suas casas. Usavam chamas de vela para detectar correntes de ar e ajustavam tecidos e móveis conforme a direção do vento. Em noites extremas, recorriam a soluções diretas: pedras aquecidas no fogo, embrulhadas em pano e colocadas sob os cobertores. Peles de animais, ainda cheias de óleos naturais, ajudavam a reter calor e repelir umidade. Folhas secas, galhos de pinheiro, lã crua, palha menos, tudo tinha função térmica. O mais genial era que tudo era renovável e local. Não havia cadeias de suprimento, apenas engenhosidade. Essas técnicas exigiam trabalho diário.
As famílias tinham rotinas rígidas: verificar telhados, remover neve acumulada, reparar rachaduras, trocar palha molhada. À noite, a preparação da cama era quase um ritual. Cada detalhe importava, e nada disso era feito sozinho. A sobrevivência dependia da comunidade. Vizinhos ajudavam uns aos outros, compartilhavam técnicas e aprendizados. As casas eram tratadas como organismos vivos, sempre ajustados e melhorados. Sem previsões do tempo, aquecedores modernos ou serviços de emergência, as pessoas da Idade Média criaram suas próprias redes de segurança. A cada inverno, aprendiam algo novo. E graças a essa adaptação constante, conseguiram atravessar alguns dos invernos mais brutais da história.